Boa noite, bem-vindos de volta depois de um feriadão, depois de um descanso, né? Vamos dar continuidade na nossa aula falando sobre as gravidades cardiológicas, né? Que o eletrocardiograma, nós estávamos falando do estudo do eletrocardiograma, que é feito na folha milimetrada, é realizado pelo profissional técnico de enfermagem. E aqui é só para vocês entenderem que tem a onda P, o complexo QRS e a onda T. Porém, o eletrocardiograma, que é o exame que é realizado, realizado pelo profissional, né, o técnico de enfermagem, mas quem faz o diagnóstico é um cardiologista. Tá? Para chegar nesse traçado é simples, é fácil. Tá? É no computador, né? Eu até passei para vocês que coloca os eletrodos, coloca os terminais de cada fiozinho, né, nos locais corretos, na mão direita, mão esquerda, braço, punho, tornozelo direito, tornozelo esquerdo. Tudo bem, mas a importância é que para um diagnóstico de um paciente de infarto agudo do miocárdio ou várias outras complicações cardíacas, esse eletro é importantíssimo no momento certo. Ele é associado com a troponina, que são os hormônios, né, as enzimas cardíacas do coração, irá fechar o diagnóstico se esse paciente está infartando, se esse paciente está com fibrilação atrial. São várias que vocês já viram um pouco das doenças cardíacas, das doenças cardiológicas. O que eu quero passar para vocês que é a importância do eletro para este diagnóstico, tá? Isso que vocês terão que entender. Que é a importância do eletro para o diagnóstico e que o eletro é realizado pelo profissional da enfermagem e quem faz o diagnóstico é o médico. E para os atendimentos graves, ele antecipa o tratamento, né? Ele antecipa antes de acontecer o pior, já entra com o protocolo das medicações para evitar uma gravidade, certo? Aqui está a onda P no coração, né? Nesse local aqui vai acometer. Avaliação dos átrios, complexo QRS, também, ó, nesse local aqui tá, ó, a onda P, complexo QRS, né, ativação dos ventrículos, que bombeia o sangue, joga, né, e a onda de recuperação, que é a onda T, que vai distribuir para todo o músculo cardíaco, tá? Fisiologia da despolarização de repolarização. Despolarização. Progressão de uma onda de cargas positiva, potencial de ação para dentro das células. É aquele processo que eu falei para vocês, assim, eu não quero que vocês aprofundam tanto, né? Mas assim, o saber, ele é infinito, né, gente? Mais a gente aprende, mais a gente ter conhecimento, melhor é para nós, principalmente nas horas das urgências. A gente entender a fisiologia, o que está acontecendo com o paciente. Então, isso aqui é só para passar para vocês que essa despolarização é aquela nutrição nas células, tá? Nutrição sanguínea, tá? Vou falar assim para vocês entenderem melhor. E a repolarização, restituição de cargas negativas dentro das células, tá? Então, joga e aí alimenta, né, o negativo e o positivo e vai estar fazendo essa troca para alimentar as nossas células. Por isso que o coração, qualquer intercorrência, qualquer interferência cardíaca, o paciente fica todo descontrolado. Fraqueza nos membros, dispneia, cianose de extremidade. Então, esses são os principais sintomas de um paciente que está com problema cardíaco, né? Que tem alguma alteração cardíaca, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é as gravidades para nós tratarmos este paciente nas unidades de terapia intensiva, que são as UTIs. Não consegui passar. Passou. Então, aqui tá também mais uma explicação, é um pouco científico para vocês, né? Mas é para você ver só o músculo atrial, o nó sinusal, tá? Está tudo aqui bem certinho, vocês podem dar uma olhada nos slides que eu vou enviar depois. Vias de condução intra-atriais, nó, no átrio, né? Feixe de Is, ramos direito e esquerdo, rede de Purkinje,
músculo ventricular. Então tá tudo aqui, tá, gente? Para vocês entenderem o músculo cardíaco. E na hora do eletro, vai tudo aqui, as ondas, tudo que vai, passa por aqui, ó, tá? É para ver o funcionamento do coração. É só para vocês entenderem isso, tá? O que é importante agora é só vocês entenderem isso, que aqui está a onda P que eu falei, o que é RS, tá? Então é o funcionamento do coração, tá? E aí faz essa ondinha, ó. Essa onda, ela é vista até em alguma... Tem gente que faz até tatuagem, né? Das ondas cardíacas, tá? É só para vocês entenderem como que chega essa ondinha aqui. É através do funcionamento cardíaco, tá? Funcionamento, só isso, certo? A repolarização nas células musculares é resultado do movimento do íons. K positivo, Na negativo, Ca positivo, Na positivo também, através de canais proteicos localizados nas membranas celulares. Então é a nutrição, né, sanguínea que vai realizar esses movimentos. O potencial de ação transmembrana da célula muscular cardíaca chega a durar 15 vezes mais que o músculo esquelético, graças à presença de um platô. Porque o coração é uma bomba, né, gente? Eu venho falando para vocês isso. Então, assim, o funcionamento dele é muito importante. Tá? E ele alimenta, nutre tudo, desde a ponta do dedo até o cérebro. Né? Então, assim, é só para vocês entenderem esse funcionamento e que quando ele agrava, quando tem algum problema, pode virar para uma gravidade, tá? Vira uma gravidade, uma intercorrência grave no coração. Fases do potencial de ação. Fase 0. Tudo ainda, gente, pelas ondas, tá? Ascensão com influxos de Na positivo, canais rápidos, e Ca positivo, canais lentos, para dentro da célula. Resumo no mesmo, gente. Tá? É a troca sanguínea, né, que vai para as células e vai externamente nos espaços intersticial, que a gente chama, tá? Células atriais e ventriculares. Isso aqui tá mostrando só as células atriais e ventriculares, só para vocês notarem, né, o tamanho, mas assim, não tem tanta importância, eu quero que vocês saibam, conheçam pelo menos essas ondas, né, esses traçados do eletrocardiograma. Aqui está falando a função dele todinha. A fisiologia da despolarização e repolarização. Determinantes da duração do platô. É o que vai interferir nesse momento, né, em nós, no ser humano, no nosso paciente. Frequência vai mudar nesse momento, tá? Pode alterar ou diminuir. Temperatura, concentrações extracelulares de Ca e K, igual eu falei para vocês, que é na hora do recebimento nas células. Agonistas simpáticos e parasimpáticos. Agentes farmacológicos cardioativos. Então é tudo do coração, é meio um pouco científico para vocês, mas eu precisava de falar das complicações, porque na hora que tem o problema, quem sabe um de vocês vai trabalhar numa unidade de terapia intensiva e vai trabalhar numa unidade de terapia intensiva cardiológica, tá? Tem que entender um pouco, pelo menos uma introdução geral, tá? De como acontece essa fisiologia, né? Que nós estamos falando, fisiologia do coração, tá bom? Período refratário, vai falar aqui para vocês, intervalo de tempo durante o qual o impulso cardíaco normal não pode reexcitar uma área já excitada, tendo uma duração de 0,25 segundo a 30 segundos, duração do potencial de ação. Então, assim, os batimentos, é a hora que joga que volta, é no máximo 30 segundos. Período refratário, relativo, surge no final do período refratário, quando algum estímulo muito intenso pode desencadear uma nova repolarização. Despolarização diastólica precoce. É uma alteração na pressão, né? Nesse momento, se a pessoa teve um SUS, se teve algum acometimento, isso vai ter essa diferença na hora desse período refratário, certo? Sei que está um pouco científico para vocês, mas não preocupem, tá? É só para vocês terem uma noção desse funcionamento cardíaco, que é muito grande, é muito científico mesmo, que é no coração que distribui para todo o nosso corpo as nutrições em relação ao nosso funcionamento, né, gente, em tudo, tá bom?
Nesse primeiro momento, vamos ficar por aqui, daqui 2 minutinhos a gente retorna, ok?